Bom, vamos agora para o nosso primeiro debate deste CIDAIS, como vimos ainda agora no separador, sobre as competências-chave em cibersegurança para a sociedade de futuro. Este é o nosso tema e os nossos convidados, a quem eu convido que se juntem desde já, Luís Vidigal, ele é consultor da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, e Pedro Inácio, professor da Universidade da Beira Interior. Os dois estarão aqui comigo e, à distância, estarão também Joana Alvarez, do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança, e Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora-geral do programa InCode 2030. Recordo que o público também pode participar nesta discussão enviando questões para a nossa caixa de mensagens no YouTube e no final do debate será selecionada uma dessas questões e eu poderei colocá-las aos nossos oradores. Olá. Sobre como é que devemos olhar para o desenvolvimento de competências-chave para a sociedade do futuro. Pois, o futuro, já agora, a APDSI tem um grupo dos futuros e que pensa nestas coisas. E eu, quando estava aqui a ouvir o reitor para essas nossas brincadeiras que nós temos, normalmente de 15 em 15 dias, temos um fórum, debate sobre isso. Tentar ver o que é que, muito também, os pensamentos, que a questão do princípio da singularidade, do Turing, a questão agora do Harari relativamente a estas problemáticas todas que se levantam. E nós, inclusive, publicámos um livro chamado No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial, que nos coloca problemas éticos. Então, quando entramos aqui na área da cibersegurança, sobretudo, a coisa começa-nos a complicar. É evidente que, apesar deste CIDAIS ter como ponto forte a naturalização, digamos, da cibersegurança, não pode significar banalização. Porquê? Isto está-se a tornar uma coisa... Nós fizemos o estudo, e eu coordenei este estudo no âmbito da PDSI, para o Compete, no âmbito das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, portanto, nestas áreas. Não foi um estudo dedicado à cibersegurança, longe disso, mas constatou-se algumas coisas. Para já as tendências... Já agora, só para vos dar uma ideia muito rápida, a metodologia foi, no fundo, já foi feita em pandemia, portanto, foi feita muito por questionários a alumnos de universidades, escolas, não é? Portanto, dos vários graus de ensino, a percepção que tinham da formação que tiveram e depois o que é que necessitavam depois no próprio local de trabalho. Vimos aí grandes problemas até mesmo de competências dadas e depois requeridas no meio de trabalho, mas também quando olhamos, porque nós começámos o estudo por ver quais são as tendências mundiais, quais são os grandes frameworks, a atualização desses frameworks de competências, por exemplo, só para vos dar uma ideia, o framework de Singapura, chamado Skill Future de Singapura, que eu sou particularmente fã, fez uma reatualização completa há 2 anos desse framework, coisa que, por exemplo, a Europa tem tido uma lentidão muito grande nessa atualização, exatamente por causa da cibersegurança, muito por causa da cibersegurança, das learning machines, do big data, tudo isso. Portanto, tudo coisas que estão associadas umas às outras, porque realmente com esta duplicação constante disto do conhecimento, mas na prática é dos dados, não é uma duplicação que acontece. Os números variam, mas há quem diga que a cada 11 dias duplica o conhecimento e a coisa está a encurtar de uma forma exponencial, não é? O famoso artigo do Toxic Terabyte da IBM, digamos, que fala mesmo em 11 horas, de 11 em 11 horas isto duplica, portanto, as coisas são mesmo vertiginosas e aí já estamos a falar, isto já não são humanos, quer dizer, e depois já não são humanos a criar os problemas e já não são os humanos a resolver os problemas, começamos a ter, mas isto para dizer que o futuro é incerto, está a acontecer muita coisa, as empresas portuguesas, quando nós, por exemplo, questionámos as 1.500 empresas portuguesas e quando fizemos focos grupos com empresários especificamente, vimos uma coisa que parece contraditória. A cibersegurança não estava das grandes prioridades, curiosamente, mas curiosamente, quando começámos a debater mais em focos grupo, detectámos que, afinal, aquilo é importante. Mas eles não conseguem pagar a cibersegurança. Por exemplo, só para vos dizer, uma certificação de alto nível, digamos, em cibersegurança, é uma coisa para custar entre 4 a 6 mil euros por semana. Portanto, não é uma coisa... Ainda por cima, e com uma agravante. Esta qualificação é dada, não é para Portugal, é dada para o mundo. E não só, e qualquer português que a tenha
pode trabalhar em Portugal para qualquer empresa no mundo. Portanto, pode-se desvincular de uma empresa para entrar numa empresa em qualquer parte do mundo. Portanto, a competição nesta área, isto para dizer que é algo em que não apenas o sistema formal tem que apostar fortemente, mas, sobretudo, eu costumo dizer que é preciso ensinar as pessoas a aprender ao longo da vida. Que esta é uma das áreas, como quase tudo em tecnologia, em que a formação não acaba à saída das escolas. Portanto, o que se tem que fazer é realmente ter uma enorme curiosidade, ter, sobretudo, e eu que trabalhei toda a minha vida com pessoas também de segurança, fui dirigente de topo durante muitos anos de organismos de informática, e há uma coisa que eu sempre senti, é que é preciso, mais do que ter poder, é preciso ter autoridade. O que é que quer dizer com isso? E então em segurança sente-se isso muito. É preciso ter autoridade que lhe é dada pela credibilidade. E a credibilidade vem do conhecimento. E é um conhecimento que se vai adquirindo todos os dias. Todos os dias. Não se pode, se há coisa que é como os iogurtes, não é? Perde a validade, é o conhecimento nestas áreas e particularmente na área de cibersegurança. Todos os dias isto é quase uma corrida de gato e do rato, não é? Portanto, digamos, alguém dizia, mas podemos formar hackers. Por exemplo, o Instituto Superior Técnico todos os anos forma uns 500 hackers, ethical hackers. Mas serão os ethical hackers a solução? Não teremos que reabilitar os crackers, aqueles criminosos, e trazê-los para o bem, porque se calhar, como alguém me dizia há bocado também, se calhar um ethical hacker depois deixa de ser interessante, atualizar-se. Aquele entusiasmo que é, no fundo, que está por trás do crime, em certa medida, não é preciso trazê-los para o bem. Portanto, isto é uma área extraordinariamente desafiante. Eu que ultimamente tenho andado muito às voltas do voto eletrónico, portanto, mas onde estas coisas também se colocam, não é? O que é o mundo analógico, o que é o mundo digital, como é que separamos as coisas da identificação, das criptografias, como é que impedimos que haja reversibilidade de encriptações, etc. Portanto, é uma área extraordinariamente desafiante, mas, como digo, nós temos de estar preparados. Esta é talvez as competências, são competências ao longo da vida, que não podem parar, muito em colaboração. Digamos, há neste momento plataformas mundiais onde passam milhões de pessoas em autoestudo, neste momento, quer dizer, e é preciso atribuir essa predisposição a todos os jovens de aprender a aprender. Basicamente é o que se pretende, e eu com esta vetusta idade, digamos, ainda o faço, não é? Portanto, espero viver até aos... Eu espero que já tenha nascido tal que vai até aos 1000 anos, portanto... Não é? Portanto, de vez em quando vá à oficina, não é? Aquela senhora não ia à oficina, pelos vistos, mas, portanto, a parte de mim já não sou eu, já são próteses, não é? Portanto, mas vamos parar por aqui. Luís Vidal, volto ao estudo que há bocado citava, o estudo que coordenou da PDSI sobre competências e qualificações. Que mais ilações é que se retira desse estudo, deste ponto de vista, portanto, das competências, da própria realidade nas empresas? Bom, eu já há bocado disse a fragilidade que existe na própria percepção da necessidade, e isso já foi aqui também já salientado. É algo que tem que... E isto, eu gostava de voltar um bocadinho à questão de como responder a isto também, não é? Falou-se, e trazer para aqui outra vez a questão do modelo de Singapura, porque tem uma originalidade que talvez... Há aqui duas coisas que eu gostava de trazer aqui para cima da mesa. Por um lado, um framework de competências tem que ser uma coisa dinâmica. Portanto, eu criar competências porque elas mudam todos os dias e têm que mudar todos os dias. Portanto, é alguma coisa que tem que ser dinâmico também. A evolução do setor, dos vários setores, até porque não há segurança
one fits all, isto é, que sirva para tudo. Portanto, por exemplo, todo o setor da saúde é um setor muito especializado na área da cibersegurança, o setor da banca é um setor, e dos cartões, por exemplo, é uma área muito especializada. Portanto, estamos a falar aqui de especializações muito concretas. Por exemplo, a área forense ainda não foi aqui falado, não é? E é uma área em que eu tenho alguma experiência, até porque fiz alguma auditoria já internacional no âmbito da União Europeia. Por exemplo, no caso de Moçambique, auditei sistemas na área do Tribunal Supremo, na área da Procuradoria-Geral da República, do combate à corrupção, etc. E também aqui, com alguma sensibilização aqui ao TCIAP, onde eu senti, por exemplo, a grande lacuna que existe na utilização destas tecnologias, por exemplo, no combate ao crime. É uma área que, aliás, nós no próprio estudo levantamos ali várias áreas que devem ser investigadas. Uma delas é, de facto, a área da informática forense, especificamente, onde 85% dos crimes são claramente cibercrimes. Não é? Hoje e onde se aplica completamente a inteligência artificial e o Big Data, completamente, as chamadas ferramentas de e-discovery, portanto, que são ferramentas que, mais do que os humanos, a detecção de prova é feita por máquinas, cada vez mais. Portanto, e eu gostei muito desta do Security by Design, porque, de facto, tudo bem, nós poderemos sensibilizar a população toda, tudo, para usar não facilitar na relação com os sistemas, mas há questões muito importantes a nível da própria criação dos sistemas. Por exemplo, e aí, deixem-me aqui agora evocar também a minha experiência que eu tive na área da informática tributária e de outras, em que mais do que criar sistemas seguros, é preciso também criar sistemas auditáveis pelo próprio. Talvez a pessoa que mais contribui muitas vezes para a segurança somos nós próprios, que vamos acompanhando, porque os sistemas, quando se informatizam, podem ser feitos de forma totalmente opaca ou também de forma transparente, em que permita aquilo que eu chamo o crowd auditing, serem auditados pelas próprias pessoas interessadas. Não estamos aqui a fazer uma invasão de privacidade, não é nada disso. Portanto, os sistemas obviamente têm que ser seguros, privados, mas que seja permitido ao próprio auditar os seus próprios dados. O que é que está a ser feito com os seus dados? Muitas vezes é o próprio que detecta esses erros, que detecta, por exemplo, as alterações de qualidade de dados que acabam e que não são detectadas por meios internos à instituição. Portanto, há aqui novas formas de ver as coisas, novas linhas de investigação, e eu lembro, por exemplo, o estudo, tal como nós o fizemos, poderia ser feito escola a escola. Nós fizemos-lo para todas as escolas na área das tecnologias. Houve ali um desvio bastante grande na área o Minho respondeu massivamente, o que nos deu quase metade dos respondentes, neste caso dos alumnis, portanto, das pessoas já formadas na Universidade do Minho, que já estavam nas empresas e que percepção é que tinham das qualificações que tinham sido dadas, não é? Mas isto pode ser feito escola a escola e pode ser feito área a área. E a cibersegurança poderia ser objeto de um estudo muito específico nesta área, faria todo o sentido, mas volta à questão de Singapura. Os sistemas que se montarem, em que vamos ter que ir acompanhando as tendências tecnológicas, e isso é uma coisa do dia-a-dia, as tendências do mercado de trabalho, não é? Portanto, quais são as oportunidades do mercado de trabalho, e aqui estamos a avocar ministérios diferentes até, falando no Estado e falando num sistema que eu chamo um sistema federado. Nunca poderá ser um sistema apenas na área das qualificações, sei lá, no âmbito do Ministério do Emprego, ou não pode ser no Ministério da Ciência, não pode ser no Ministério da Educação. Isto tem que ir ao Ministério da Economia, isto tem que ser um sistema que seja, por um lado, dinâmico, que envolva também o mercado, que envolva também as empresas e que vá dando de uma forma continuada, porque eu agora tenho estado também envolvido em mapeamento de competências. Eu digo, mas querem outra vez fazer um mapa de competências para durar 10 anos? Não faz sentido, estas coisas têm que ser dinâmicas, não...
Não, e eu volto a Singapura. Singapura teve essa abordagem e daí eu trazer para aqui. Luís Vidigal, olhando para as empresas, muitas vezes as questões de cibersegurança estão delegadas em departamentos técnicos. Há casos em que até estão no próprio fornecedor. Como é que as entidades se devem adaptar, fazer esse acompanhamento não apenas da inovação, mas até do seu lado negro, do seu dark side? Eu digo isto também no sentido de se há ou não há um desajuste, há bocado falava de percepções, não é? Desajuste nas empresas e mesmo no sistema escolar, se ele existe ou não, e e se existe, como é que se deve fazer esse ajuste? Bom, esta é uma área estratégica, portanto, eu costumo dizer que esta é uma área de soberania e, portanto, há algumas áreas que devem ser retidas dentro de casa, portanto, e esta é uma delas, claramente, porque nós estamos aqui a falar de competências técnicas, algumas poderão ser subcontratadas, mas a estratégia de segurança em si tem que ser uma área retida em casa, portanto, tem que ser uma área que não pode ser sujeita a outsourcing, até porque se sabe que a maior parte dos ataques provém exatamente, até muitas vezes até de subcontratados, não é? E sabe-se, tem-se exemplos disso bem conhecidos. Portanto, isto é uma área que temos que partir às fatias, o que é que são realmente tarefas mais operacionais, não é? Que devem estar sujeitas a níveis de serviço, a rigor, tudo isso, e portanto, sujeitas a contratação, mas há áreas, e essas são claramente, devem estar muito próximo de quem dirige as empresas, são essas áreas estratégicas que têm que ser criadas. E não só, mesmo há algumas questões, e eu ao longo da vida que recrutei muitos informáticos, desde ainda dos anos 70, e os formei e tudo isso, há uma coisa que tem que começar a haver, é que as pessoas podem progredir na sua carreira, na sua profissão, mesmo em áreas altamente especializadas do ponto de vista técnico. Muitas vezes perde-se digamos, um bom técnico para se ganhar um mau gestor. Portanto, as pessoas, tem que se criar aí, digamos, mais uma vez, eu estou aqui a inspirar-me nas sete carreiras, por exemplo, que Singapura definiu para a cibersegurança, não é? São 7 carreiras, criam mesmo 7 carreiras específicas, e as pessoas podem progredir nessa carreira, digamos, em áreas muito específicas, não é? Portanto, carreiras que poderão ser este ano, ou daqui se calhar 2 ou 3 anos serão outras. Portanto, as coisas podem vir a ser ajustadas. Mas quando nós metemos a cibersegurança dentro da organização, eu lembro muitas vezes, quando nós estávamos a definir as carreiras de informática na administração pública, ainda estou a falar nos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, digamos, era uma das coisas que se falava, por exemplo, um técnico de sistema, não estamos a falar de um programador, de um analista, um técnico de sistema, nunca conseguia progredir, porque era alguém porque era tão especializado que depois não conseguia ir para funções de direção e, portanto, não progredia. E é essa capacidade que as organizações têm que ter de premiar, de valorizar, de remunerar bem pessoas altamente especializadas. Por exemplo, se eu tiver um hacker, ou um cracker mesmo, que venha para o lado do bem e que conheça bem, digamos, os caminhos do mal e venha, em vez de ser ladrão, passar a ser polícia, no fundo é um pouco isso. Sim. Essa pessoa tem que ser altamente remunerada, porque ele tem que manter o encanto da descoberta, da curiosidade, e aqui estamos a falar de soft skills, já não são as hard skills, não é? Portanto, estamos a falar de competências comportamentais, não é? Mas essa pessoa tem que trazer essa capacidade de aprendizagem, de descoberta, da tal gato e o rato, porque se quebrou ali, mas eu vou ver como é que vou ultrapassar esse problema, esse gosto pela descoberta, que eu tenho uma experiência pessoal, não é? Portanto, o meu neto, tenho um neto que o primeiro livro que me pediu foi eu quero ser um hacker, portanto, e pediu-me um livro de hacker, não é? E depois, por acaso, levantam-se aqui o problema, também, nós estamos de toda a formação... Que idade é que ele tinha? Avô quer ser um hacker? Tinha 11 anos. Mas, portanto, independentemente disso, eu tive com ele, por exemplo, uma visita, instalámos o Tor e fizemos uma visita à Dark Web.
fui com ele. Isto porquê? Porque muitas vezes nós estamos a dar competências técnicas, mas não estamos a dar competências éticas e humanas de valores que só se adquirem ao longo da vida. Portanto, só se adquirem muitas vezes com a maturidade. Por exemplo, eu posso ter muita curiosidade em navegar na Dark Web e ficar encantado com aquelas coisas, até porque vendem umas coisas esquisitas e portanto, há ali há um mundo todo a descobrir, mas se a pessoa não tem uma estrutura de valores capaz, porque a vida ainda não lhe deu esses valores, não é? Portanto, é muito bom que um avô acompanhe um neto nestas coisas. Portanto, é evidente que eu sou um avô esquisito, não é? Mas, portanto, com 50 anos de informática. Não, eu já agora ia buscar aqui umas notas que eu tinha sobre soft skills para isto, só para vos dar a entender que paixão pela aprendizagem é uma delas. Aliás, eu salientei aqui isto como... Isto aplica-se a toda a área. Ser determinado, portanto, é outra das qualidades. Ser colaborativo, portanto, o saber como isto é muito multiárea. Ser analítico, curioso e perspicaz. Portanto, esta atitude. E por último, e talvez não menos importante, pensar de forma hipercrítica. Eu nem falo em crítica, é de forma hipercrítica e permanentemente hipercrítica. Portanto, são soft skills, são qualidades comportamentais que são absolutamente fundamentais neste trabalho de cibersegurança. Muito bem.